Tá. Tá bom. Passa a palavra ao amado missionário Jair Nascimento. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, gente. A alegria estar aqui mais uma vez. Obrigado, Ritinha, viu, pela oportunidade e confiança de poder estar compartilhando aqui uma palavra com vocês, conosco, né? Uhum. Conosco, como diz o louvor, corta aqui, corta ali, corta para todo mundo. Eita, glória. A poder da palavra de Deus. Eu não sei como é que está o tempo aí para vocês, mas aqui está bem. Quase tempestade, né? Ventos fortes aqui em Portugal. A glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Espírito Santo, eu rogo a Ti que mais uma vez, por graça, por bondade, por misericórdia, o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa nos revelar, Jesus, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas nesta manhã, para alguns, nessa tarde já para outros, porque, Senhor, a Tua palavra ela não só nos dá direção, mas ela também nos dá destino. E está escrito que as tuas ovelhas ouvirão a sua voz. Nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor para a nossa vida, para a nossa alma, Senhor. Eu sei que tem gente aqui neste dia, nesse momento, desejoso de ouvir a voz do seu Abba, Senhor. Que o Senhor possa, por graça, por favor, por misericórdia, Senhor, falar conosco. Fala conosco, fala conosco. Diga você aí, diga Deus, fale comigo. Deus, fala Diga comigo. Espírito Santo, Espírito fale Santo, comigo, fale com fala meu comigo, fala coração. com meu Eu coração. preciso da tua Eu direção, eu preciso, preciso ouvir a tua voz. Se você, como eu, é alguém que em nome está de neste sentimento, que está com essa demanda dentro de você, esperemos no Senhor acerca daquilo que Deus vai fazer. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que quando a gente se torna muito familiar, a gente perde um pouco da crença, né, no outro. Jesus disse que um profeta não tem honra na sua casa, e por um único fato, porque ele virou alguém familiar, ele não é. Para nós, a gente tem muito isso, e Jesus não pôde fazer milagre. Então, quem sou eu para ter qualquer expectativa, né, de que, mas eu creio que o Espírito Santo pode convencer você acerca daquilo que ele quer falar para o meu, para o teu coração, que você deixe o seu coração apenas pronto para ouvir, assim, não olhe para o vaso, olhe para Deus, autor e consumador da nossa fé. Eu amo isso, porque, Ritinha, ele disse que ele escolheu os vasos de barro, ou seja, os mais débeis dos vasos, né? Para que a glória tivesse naquilo que foi posto dentro, então na aparência do vaso, tá bom? Eu Deus. quero falar, o tema da nossa mensagem é o problema da tempestade, tá bom? Esse é o tema da nossa mensagem, o problema da tempestade. Eu tenho certeza que se você chegou na idade que você chegou, se você maturou até onde você está, você com certeza já enfrentou grandes, pequenas, você já enfrentou tempestades na sua vida. E se você enfrentou algum tipo de tempestade, você vai descobrir que ela é um fenômeno incontrolável, tem vontade própria, não sabemos qual é o seu poder de destruição, não sabemos quando vai parar, e se realmente temos a capacidade de suportar a violência com que ela é deflagrada. Teremos baldes o bastante para tirar água na mesma medida em que ela entra no barco? Seremos ágeis o bastante? Ou nós vamos nos cansar? Eu realmente acredito que o maior medo de quem enfrenta a tempestade é de que tudo se perca com a violência, tudo mesmo, porque as coisas ficam tão soltas, tudo balança, perdemos a visibilidade, não é isso? Perdemos completamente a visibilidade da praia, não vemos chão, nem outros barcos, uma tempestade mexe com os instrumentos de navegação. Perdemos, em algum nível, a esperança de futuro, os nossos planos e projetos foram afetados. O que parecia ser tão nítido e óbvio agora se desfaz em um meio ao mar de desesperança. A tempestade é sempre violenta e solitária.
Isso porque ela é invisível, ela pode afetar um pai, uma mãe, um filho, o casamento, o ministério, a saúde da alma, do corpo. E o que é mais estranho é que que não se trata de um fenômeno raro. Por isso, é bem possível que neste momento tenha alguém, Ritinha, aqui nesta live, vivendo em alguma área da sua vida uma tempestade. Sim, porque ela é invisível, acontece dentro e afeta o nosso mundo. Às vezes, para mascarar uma tempestade é simples. Uma mulher ela pode colocar uma maquiagem no rosto, pode colocar uma roupa bonita, pode colocar um sorriso no rosto, mas ainda assim você está vivendo uma tempestade na sua vida. A tempestade ela é silenciosa muitas das vezes para aqueles que estão ao redor, afetando somente aquele que realmente está vivendo. Eu creio que é possível que você tenha trazido, sabe, que você veio para essa live com o sentimento de que pudesse ouvir a Deus no meio dessa tempestade. E eu creio que eu tenho uma resposta para a sua vida. Isso porque eu tenho a palavra de Deus e a resposta de Deus para nós nesta manhã é: nós vamos chegar do outro lado. Eu quero que você repita isso com você. Eu vou chegar do Eu outro vou chegar do lado. outro lado, glória a Não Deus. tenha medo, não tenha medo, não tenha Aleluia. medo. É isso que investigaremos nesta manhã, porque alguém já passou por um evento como este, deixou escrito o que acontece e como devemos enfrentar as tempestades da vida. Você está prestes a aprender um pouco mais sobre essa tempestade que você está enfrentando nesses dias. Qual que é a área, qual que é o lugar aonde a tempestade ela se instaurou? Sim, todo ser humano, não tem ninguém aqui que não esteja vivendo em algum nível uma tempestade. Talvez você já tenha se acostumado com ela, com o tempo, você já não tem tanto medo, mas ela está aí em algum lugar, pode ser nos sentimentos, pode ser alguma área da sua vida onde as coisas não funcionam, é sempre um vendaval, é sempre uma situação muito complicada, desconfortável. Pode ser algo que você encobre porque ninguém sabe, porque pode ser muito vergonhoso, desajeitoso. Entende isso? Eu quero que você compreenda, eu preciso que você entenda. Abra para mim, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse fenômeno. Mateus 8, 23 a 27. Se você tiver uma Bíblia, eu quero que você abra. Eu amo esse texto, eu acho ele tão fantástico, porque ele nos dá uma noção muito clara de quem é Deus diante das nossas tempestades e o que ele está fazendo. A Bíblia diz que certo dia Jesus entrou num barco com os discípulos e disse-lhe: Vamos atravessar para outra margem do lago. Durante a travessia, ele adormeceu. Entretanto, levantou-se uma tempestade, um vendaval no lago. O barco começou a meter-se água e corria o grande perigo. Logo os discípulos foram acordá-lo, gritando: Mestre, estamos quase a morrer. Levantou-se ele, repreendeu o vento e o mar, e fez-se uma grande calma. Depois perguntou-lhe: Onde está a vossa fé? Eles, tomados de medo e admiração, perguntavam uns aos outros: Mas quem é este que dá ordem aos próprios ventos e às águas lhe obedece? Quem é esse? Ou eu quero que você faça essa pergunta para você neste momento. Quem é esse que até os ventos e o mar lhes obedece? Quem é este homem? Quem é esta pessoa que tudo está sobre o seu controle, que a nada teme? Quem é este que, no meio de uma terrível tempestade, estava dormindo sobre um travesseiro? Quem é essa pessoa esquisita? Do que se trata?
é no mínimo embaraçoso, sim ou não, gente? Nós conhecemos uma história muito semelhante a essa, que foi Jonas. Jonas tinha entregado a sua própria vida para morrer. Ele estava disposto, mas aqui a premissa é diferente. A realidade é outra. Os discípulos, eles recebem de Cristo uma direção para as suas vidas. E a ordem era que eles iriam atravessar o lago, eles iriam atravessar o mar, eles iriam em direção à terra dos Gerazenos, mas no meio daquela travessia, tinha uma coisa muito estranha vai acontecer, uma tempestade se levanta no meio de tudo, no meio da travessia. É muito interessante isso, porque de repente, na nossa vida, no meio de alguma coisa que você está passando, acontece algo estranho. Quem nunca, no meio de uma situação difícil, às vezes surge tinha uma situação muito pior, às vezes surge uma situação muito, uma perda, no meio de uma crise, outra crise, né? No meio, talvez, de um momento bom, uma tempestade. Agora, é muito importante a gente compreender o que está acontecendo aqui, porque Jesus, ele tinha um destino, sim ou não, gente? Ele tinha um destino. Jesus tinha um destino. E qual era o destino de Jesus? A Bíblia diz que a ideia de Jesus era chegar à terra dos Gerazenos. Jesus tinha o destino. Agora, eu pergunto para você, o que Jesus iria fazer lá nesta terra? Porque isso diz muito sobre o tipo de tempestade que ele vai enfrentar. Olha isso. Sim, é exatamente sobre isso, porque quando você lê a tempestade isolado, fica parecendo que foi um evento que aconteceu de qualquer forma. Não, não é isso. Não foi de qualquer maneira. E eu quero dizer já para você, toda tempestade que se levanta na tua vida não são eventos naturais, isolados, tem um fato, tem um porquê, tem uma razão para elas acontecerem. O porquê que aconteceu? Porque aqui nós estamos diante de uma realidade onde Jesus está indo libertar um homem. Você conhece essa história. A gente vai continuar. Não vou ler todo o texto para você, porque nós não temos tempo. Não quero enfadar vocês, mas nós conhecemos a história. A Bíblia diz que Jesus vai ter com um homem terrivelmente endemoniado caminho, na travessia, no processo, a caminho, no processo, no meio, quando ele estava prestes a chegar. A Bíblia diz que o mar se levanta e Jesus repreende-o. Vocês já viram Deus repreender alguma coisa da natureza? Eu não conheço nenhum relato da natureza ter sido repreendida, a não ser nesse fato. Mas o que nos mostra aqui é que Jesus não estava repreendendo o mar, Jesus estava repreendendo demônios. Compreende isso aqui? E era essa a guerra de Jesus, porque ele estava a caminho de libertar um homem terrivelmente endemoniado, que ele era tão atormentado pelos demônios, eram demônios tão fortes, quando Jesus o encontra, o demônio pergunta para Jesus: o que foi que você veio fazer aqui? Eu fiz de tudo para afundar o seu barco, né? Basicamente, eu fiz de tudo para afundar o seu barco, mas você conseguiu chegar aqui. O que é que você veio fazer aqui? Eu acho incrível isso, porque Jesus estava indo libertar um homem que não servia para aquela sociedade, todos temiam aquele homem, todos tinham pavor a ele, porque ele era violento, terrivelmente violento, colocavam nele estruturas de ferro, colocavam nele algemas, e ele rompia aquelas algemas. A Bíblia diz que aquele homem vivia pelos sepulcros, atormentando aquela cidade, aquele povo. Compreende isso? Você entende o nível de espiritualidade, o nível de demônios que Jesus ia ter que lidar? E fica perfeitamente demonstrado pela tempestade que Jesus estava enfrentando.
Quando você olha o que Jesus, quando você pinta o quadro todo, você observa que sim, faz sentido, porque a Bíblia diz que quando Jesus pergunta do que se tratava, ele disse: Nós somos uma legião, nós somos um exército. Olha que loucura isso, olha que doideira. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Desculpa, nesse momento, eu quero falar algo para você. É muito importante que você compreenda em Deus, é muito importante que você entenda que, que a tempestade que você está passando é um prenúncio de que algo extraordinário está acontecendo. Algo extraordinário está pro acontecer. E o que você tem vivido nada mais é do que uma resistência espiritual. Você está prestes a viver uma grande mudança na sua vida. Por isso a tempestade. Você é um quebrador de correntes. O diabo sabe disso. Ele ele tem se levantado porque sabe que perdeu. Olha que interessante isso. Olha que interessante. Toda vez que você se levanta em oração, toda vez que você se levanta para fazer algo, para destruir com o governo do diabo em alguma área da sua vida, se prepare para viver a oposição. Se prepare para que as tempestades se levante. É muito importante, Riquinha, porque nós negligenciamos isso. Você já viu pessoas que dizem assim: comecei a orar a Deus e parece que tudo piorou. Já ouviu isso, Ritinha? Eu já ouvi muitas vezes, pastor Elias, eu já ouvi muitas vezes, dona Maria, eu já ouvi muito. Eu ontem estava falando com uma pessoa, ele estava vindo, ela estava em direção a um país, e ela me ligou, ela disse: Olha, eu estava ontem dormindo, tentando dormir, e eu fui atacada por um demônio que dizia que ia me matar. E depois ela disse: o meu filho começou a ter problema nesses dias. E eu perguntei para ela: o que foi que você começou a fazer diferente? O que é que você está vivendo nesses dias? Ela disse: eu não estou fazendo nada. Eu só estou com medo agora, porque o demônio começou. Ele disse que queria me matar, queria me destruir. Meu filho começou a ter depressão, ter tristeza profunda. Ele me chamou essa semana e chorou, disse que não estava suportando mais. Eu disse: o que você fez diferente? O que é que você tem feito nesses dias? Me conte. E ela disse: eu não estou fazendo nada, eu estou crente. A única coisa que eu fiz é de umas semanas para cá eu tenho jejuado. Eu disse: aí está o grande problema, aí está a grande questão. O diabo foi descoberto, ele sabe que ele está perdendo território, porque lembra da oração de Jesus? Lembra da oração de Jesus? Jesus disse: quando vocês orar, disse o quê? Para que venha o seu reino. Orem para que ele venha o reino de Deus, para que seja a vontade. Toda vez que você começa a orar dentro da sua casa, se prepare, porque antes das coisas, pastor Elias, se acomodarem, tomarem a posição correta, vai haver levante. As tempestades vão se levantar. Eu vou dizer um negócio para você: se você, Simone, é alguém que veio de um cenário difícil, de humildade, de uma relação, ou quem sabe uma situação de miséria, de família, de pobreza, toda vez que você se levantar, os demônios vai fazer de tudo para que você não venha romper nessas áreas da sua vida. Você compreende isso? Ele vai colocar empecilho, ele vai levantar tempestades. Se você é alguém que tem uma família, a exemplo, que ninguém casa, ou que todo mundo é mãe solteira e você tem um casamento e você está lutando para manter o seu casamento, se prepare, o diabo vai tentar destruir isso. Por quê? Porque é geracional. Pastor Fábio, existem coisas que vão ser quebradas através da sua vida. O mal vai até você, porque a partir de você ele é quebrado, ele é destruído. Tem gente que está aqui neste momento que está vivendo guerras, que está vivendo guerras que por quê? Porque você se levantou
porque você se levantou para destruir as obras do diabo, você está quebrando maldições geracionais. Tem coisa que você está passando, não é por você. Já e por que que eu sou crente? Para mim é tão difícil por um só motivo. O diabo sabe que você tem resistido contra todo tipo de doenças, de enfermidades na alma espiritual, tudo isso. E ele sabe que você é muito poderoso em Deus. O diabo já viu o que você não viu. Você crê nisso? Você crê nisso? As tempestades se levantam porque você se levantou. A tempestade se levantou contra Jesus, por quê? Porque Jesus se levantou para libertar um homem. Olha isso aqui, gente. Para libertar um homem que para aquela sociedade era só um endemoniado, mas para Jesus ele era precioso. E Jesus foi naquela cidade somente para libertar aquele homem. Por isso se levantou a tempestade contra Jesus. Você entende? Por isso a tormenta. Por isso a tormenta contra Jesus. É muito importante. Agora, por que que nós, por que, sabe, por que que o diabo se levanta tão ferozmente contra você? É muito interessante isso. Você já viu história de pessoas que dizem, olha, desde pequeno que tem uma perseguição. É possível que alguém se identifique com isso aqui. Desde pequeno que as tempestades se levantam na minha vida, em alguma área. O diabo vê coisa que a gente não vê. Sabia disso? Você acredita nisso, irmão? O diabo vê coisa. Lembra de Moisés? Você lembra de Moisés? A Bíblia diz que Moisés nasce, aquele menino ele foi profetizado. Todavia, quando muito pequeno, já houve perseguição pela sua vida. E foi assim a vida inteira de Moisés, até que Deus o chama para cumprir o seu chamado. Você entende isso aqui? Tem coisas, tem situações que você não reconhece, que você não entende, mas o diabo, às vezes, ele vê aquilo que você não vê, até o diabo sabe quem você é. Até o diabo já sabe quem você é. Você talvez não tenha clareza, certeza de quem você é, mas até o diabo já sabe quem você é. O diabo sabe o quanto você é poderoso. O diabo sabia que Moisés era um libertador. Você entende isso aqui, gente? Você entende, Ritinha? O diabo sabia que Moisés era um libertador. O diabo sabe que você é um libertador, pastor Elias, na sua casa, pastor Fábio. Ou o diabo sabe que você é um libertador, uma libertadora, Angelina. Por isso as resistências contra você. Por isso as resistências contra você, mas eu quero te dizer que uma hora a corrente quebra. Uma hora a corrente quebra. Uma hora a corrente quebra. Preste atenção nisso aqui. Uma hora a corrente quebra. Uma hora a corrente quebra. Uma hora a corrente quebra. O Senhor diz na sua palavra no livro de Isaías, diz, eu irei adiante de ti, destruirei as portas de bronze e quebrarei os ferrolhos de ferro. Recabaxo, recalamanachô. Deus vai na nossa frente, querido. Deus vai na nossa frente. O Senhor vai na tua frente. Quando chega a hora, o Senhor vai na tua frente. Oh, recabaxo, recalamanaya, subcanta, labaxi. Mas a gente também não pode ignorar a natureza das tempestades. Vou falar sobre isso já já. Por que isso? Porque, Ritinha, a tempestade na vida de Davi se chamava quem, gente? Saul. E o que foi que Saul fez com Davi? Treinou ele. Treinou e entregou para Deus um rei. Ele era um menino. Quando foi para as mãos de Saul, quando ele volta, ele era um rei, ele estava pronto. Sabe por quê, Adriana, querida pastora? Porque as lutas, as guerras nos habilitam
nos habilitam, o que promove, o que nos coloca em patamares, o que nos dá legitimidade para ocupar as posições que Deus tem para mim, é o tipo de guerra que eu enfrento. Eu quero dizer uma coisa para você: quanto maior a tempestade na tua vida, maior o teu valor para Deus. Você está pensando que você é coitadinho, que você é coitadinha, você não está entendendo. Quanto maior é o nível de guerra que você enfrenta, isso demonstra o tamanho daquilo que Deus tem preparado para a tua vida, para a tua casa, para a tua história. Isso significa que você vai influenciar altissimamente, significa que você é um comandante no reino espiritual, significa que você é alguém poderoso, e por isso o diabo está tentando te neutralizar nesses dias. Ele vai tentar, pastora Adriana, neutralizar a tua essência, mas o Senhor está dizendo: se tiver que ir para a cova, vai para a cova. Se tiver que ir para a fornalha, vai para a fornalha, porque eu estou rebaixo de quelebiante orimanacho. Eu estou lá. Eu amo isso, oh meu Deus, eu amo isso. Porque entre os cativos da Babilônia, Deus vai escolher Sadraque, Mesaque e Abidnego, e Deus então, ele e Belsazar, né? Então Deus vai pegar aqueles meninos de 14 anos, a faixa etária de idade deles, vai conduzir ao palácio, e eles vão passar pelos momentos de maiores tormentas. É verdade isso. Nós conhecemos a história, mas depois de toda tormenta, toda guerra que eles enfrentavam, no final sempre tinha promoção. E eu estou aqui nesta manhã como boca de Deus para te lembrar que tem promoção para você, que a guerra, o nível da influência, o nível de guerra que você está enfrentando é proporcional ao nível de governo que lhe está preparado. Eu amo o apóstolo Paulo, porque ele disse assim, porque essas leves e momentânea tribulação, e ele não estava falando que a tribulação não era grande, ele viu o que estava por se manifestar, ele disse, está produzindo um peso de glória, está produzindo algo muito maior. Eita, meu Deus do céu, é muito forte, gente, é muito forte. É muito forte, é muito forte, porque José, quando foi conduzido ao poço, e depois vendido, e depois a prisão, eu tenho certeza que se ele conhecesse a história, ele passaria de novo pelos mesmos lugares, porque o que Deus tinha para manifestar era muito maior. Preste atenção nisso aqui, olha o que o Senhor está falando. Você é governante, entenda isso. Você é governante aonde Deus te colocou. Eu estou falando para reis, eu estou falando para rainha, não importa como você esteja se sentindo nessa tarde ou nesta manhã, você pode estar se sentindo a pior pessoa, o mais debilitado entre os homens. Eu quero só lembrar para você, eu amo, o Billy Graham disse uma coisa, ele disse que nenhum outro lugar, nenhuma outra reunião, nenhuma outra assembleia é mais importante do que a Assembleia dos Crentes reunidos. Neste momento, as Nações Unidas estão reunidas agora, discutindo questões de direitos internacionais, e nós também estamos. Deixa eu falar um negócio. Sabe quem tem poder realmente? Sabe quem realmente tem autoridade? É a Igreja de Cristo. Porque Jesus disse: o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O diabo tem tripudiado contra a vida de alguém aqui para te convencer. E ele tem tentado dizer para você que você é muito pequeno, que você não é nada, que você não tem valor. Posso provar para você que ele está mentindo? Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém mexe em bicho morto. Se ele está mexendo em você é porque ele sabe da ameaça que você provoca a ele. Você entende isso aqui, pastor Adriano? Você compreende aqui, doutora Mary? O diabo sabe, o diabo sabe, o diabo sabe dos planos de Deus para a tua vida.
né, Sandra? O diabo sabe do que Deus tem para você. O diabo sabe o que Deus tem preparado para você. Ele tem visto Deus trabalhando em teu favor. E sabe qual é o papel dele agora? Desistir. Porque tem uma coisa que o diabo fez com você. Ele tentou te oferecer tudo do mundo. Você rejeitou tudo, porque essas são as primícias. Ele te oferece tudo inicialmente, né? Ele ofereceu para Jesus no Monte da Tentação, ele ofereceu os reinos, a glória, não foi assim, Riquinha? Você rejeitou. Agora, já que ele viu que você rejeitou isso, ele disse: agora eu vou atormentar a vida dela, eu vou levantar tempestade de todos os lados só para ela desistir. Eu vou tornar a vida dele e a vida dela tão angustiante, tão dolorosa, que ela vai chegar ao ponto de desacreditar de que Deus realmente tem alguma coisa para ela. Mas nesta tarde eu vim aqui, nesta manhã, para te revelar que você só está vivendo esse nível de guerra porque Deus tem algo grande, poderoso na tua vida, porque mais uma vez o diabo não te atacaria se você não fosse importante. Hã? O que é que você pensa sobre isso? Nesses dias nós temos duas guerras em dois mundos. Nós temos uma guerra que está acontecendo na Ucrânia, nós temos uma guerra que está acontecendo agora lá na Palestina. E você sabe para onde os palestinos estão atirando nesses dias? É sobre o Egito? Não. É sobre Israel, porque eles sabem o potencial de Israel. Você compreende isso aqui? Você entende isso? É sobre potencial. Você não entendeu ainda. Como assim, Jai? Sobre potencial. Potencial não tem a ver com o que você vê. Potencial tem a ver com aquilo que Deus colocou dentro de você. Tem algo que Deus colocou dentro de você que o diabo consegue ver. E você não vê. Potencial é você na sua essência, é você na sua plenitude, é você na sua total criatividade, é você fluindo e sendo aquilo para que Deus criou. É só você lembrar. É só você lembrar que Jesus, o próprio Cristo, que recebeu o nome que está acima de todo nome, antes de, antes de assentar no trono, ele foi esmagado. Ele foi esmagado, ele foi esmagado, ele foi pisoteado, ele foi cuspido, ele foi xingado, ele foi ignorado, ele foi rejeitado. Mas tudo isso revelava apenas uma única coisa: a investidura, a grandeza, a glória, o lugar, a posição que lhe estava proposto. Já e você está dizendo, então, você está pregando que Deus tem isso para mim? Claro que sim, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, aquele que for fiel, aquele que permanecer vai receber a coroa. Ei, a promessa de Deus é no lugar de cinzas uma bela coroa. É isso que Deus tem para sua cabeça. Você entende isso? Uma bela coroa para você. Então, as nossas tempestades não nos dizem o contrário daquilo que Deus está querendo falar para a gente. Sabe, tem tempestade que você está enfrentando que não é por causa de você, mas por causa do seu propósito. Deus te levantou como um libertador na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua cidade, ou quem sabe, pastor Fábio, Deus te chamou com a unção para as nações, e tinha. Você tem noção do que acontece quando você chega? Presta atenção nisso aqui. Você tem noção do que acontece nos lugares que você chega? Você tem noção da sua influência? Lembra que quando Jesus chegava, o que é que o diabo dizia? Um demônio se manifestava e dizia o quê? O que é que você veio fazer aqui? Por que que você está aqui? É muito louco isso. Ele sabia muito bem porque Jesus estava ali. E você acha que o diabo, quando você chega nos lugares, quando você se levanta na sua família, ele não sabe por que você se levantou? E você acha que eles não vai criar oposição contra você? Você já viu que às vezes você chega em lugares e pessoas olham e lhe tratam mal, não gostam de você, pessoas implicam com você? Você já percebeu isso? Acontece com vocês? É interessante isso. Por que será? Por que será que isso acontece? Será que as pessoas fazem isso de bom grado? Um dia desse eu fui para um órgão do governo,
em um determinado país, e chegou lá, a mulher me tratou tão mal, ela me odiava, ela queria me tirar dali da frente de todas as formas possíveis. De todas as maneiras possíveis, ela queria me arrancar dali da frente. Ela simplesmente queria me dar, queria me comprar uma passagem para me mandar para fora. E ninguém foi tratado daquele jeito. Foi tão sério que a amiga dela repreendeu ela, perguntou o que era que estava acontecendo. Tipo, como assim? Não faz sentido? Eu disse, eu sei que faz sentido sim, porque eu sei que eu sou um comandante, eu sei que eu estou governando, eu sei que eu represento para o diabo uma ameaça, e assim também é com você. Reconheça quem você é, não permita que o diabo neutralize você. Não permita que o diabo neutralize a sua essência pelas circunstâncias que você está enfrentando. Jesus disse, olha que interessante, Jesus disse que Deus sim tinha poder de providenciar o que quisesse para ele. Porém, Jesus entendeu que existem momentos e momentos, existem lições e lições, histórias e histórias, e nós precisamos respeitar o limite daquilo que Deus colocou à nossa volta. Mas a mensagem é: você vai chegar do outro lado, é isso que você precisa saber, e é isso que você precisa colocar na tua mente, na tua cabeça. Olha, você pode virar para o diabo e dizer para ele, quando ele começar a questionar você, e você falar para ele: sabe, diabo, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que ele está trabalhando, mas se ele prometeu, sim, vai acontecer, então, por favor, me deixe em paz, porque eu vou viver na esperança de Cristo, daquilo que ele falou que fará, porque eu sei que por fim ele se levantará do seu trono. Eu sei, ele está trabalhando agora. Sim, ele está trabalhando agora onde você não está vendo, aonde você não está percebendo. Ele está trabalhando, ele está indo na tua frente. Eu irei adiante de ti, diz o Senhor. Oh, recabaixou, recantotekelebiante, oremanaya subicantalamanai. Oh, aleluias, Deus está indo diante de pessoas aqui nessa tarde. O Senhor está marchando na tua frente. O Senhor está indo a passos largos. Ai, quando é a hora, o Senhor neutraliza o teu inimigo, ele amarra o teu inimigo. Ou o teu inimigo é despojado na tua frente. Você fica olhando e dizendo: meu Deus, não era esse? Não era essa Babilônia que se levantou tão ferozmente? E Deus disse: pois é, filho, mas chegou o meu tempo. Chegou o meu tempo. Oh, glória a Deus. Sabe, e uma das coisas que eu tenho aprendido sobre as tempestades, tem algumas coisas que nos acontecem diante das tempestades. Por que temos tanto, por que tememos tanto diante da tempestade? Você já se fez essa pergunta, Ritinha? Já se fez? Por que a gente sente tanto medo, Dona Maria, dessa tempestade, dessas tempestades que se levantam contra as nossas vidas? Sabe, um dos grandes problemas da tempestade é que ela ameaça os nossos planos, o nosso futuro. Quando você está no meio de uma tempestade, ela tem esse poder de nos tirar a nossa perspectiva de futuro, porque tudo estava tão claro, tudo estava tão maravilhoso, né, pastor Fábio? Tudo estava tão indo tão bem. Quer dizer, Deus nos deu uma rota, sim, sim, Deus te deu uma rota, Deus te deu uma direção, Deus te deu um propósito, mas e parecia que estava tudo caminhando bem, as coisas estavam fluindo, aí de repente acontece uma coisa que parece que coloca tudo fora do lugar, tudo muda completamente. Sabe, os seus sonhos passam a ser apenas breve, pesadelo, porque você às vezes diz: antes eu não tivesse sonhado. Lembra daquela mulher que não pediu filho para o profeta? E de repente ela se vê naquela situação de ter a sua vida, o seu sonho roubado. Sabe, às vezes a gente se sente assim. Ela ameaça, assim, ela ameaça o nosso futuro, Ritinha. É isso que ela provoca. Ela tira de nós a perspectiva de futuro. A nossa visão ela é afetada. Quando nós estamos no meio de uma tempestade, a gente não consegue ver o prédio que está do outro lado, a gente não consegue ver, de repente, a praia. É isso que acontece. Então, nós, como seres humanos, nós precisamos de uma bela visão, nós precisamos de visão para continuar. Sabe por que você dá o próximo passo andando? Porque você, sim, você precisa, você vive por visão, por isso que você dá o próximo passo, porque você sabe que tem chão. Agora, a tempestade tem esse poder. Ele tira o nosso chão, ele tira a nossa capacidade de continuar caminhando. É isso que a tempestade provoca. Eu estou falando para pessoas que nesse momento estão vivendo um momento tão complicado que a tempestade lhe arrancou tudo. Ou lhe arrancou tudo. A tempestade, às vezes, ela tira a nossa dignidade. A tempestade tira a nossa dignidade. A tempestade acaba com a nossa imagem diante das outras pessoas. Sim, quem já passou por isso? Hum?
de ser questionado. Ritinha, né? A tempestade faz isso com a gente, isso é desagradável, nos coloca numa situação muito desconfortável. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você for fiel no meio dessa tempestade, se você for fiel, se você continuar perseverando, se você se esforçar, sim, se você se esforçar para continuar crendo, se você tem uma visão espiritual, porque nesses dias, você precisa ter uma bela visão espiritual. Hum, Você precisa ter uma visão muito clara daquilo que Deus falou para você. Eu sei. Que diga Jó, né, Ritinha? Que diga Jó. Eu sei, é difícil, eu sei. Porque Jó, ele foi questionado pelos próprios amigos, e talvez nesses dias você também esteja sendo questionado pelas pessoas que você ama, que estão à sua volta, e estão perguntando para você onde está o seu Deus, o que ele está fazendo. Será que ele não te vê? Ele não disse que ia fazer, ele não disse que ia realizar, e o que é que está acontecendo com você? Ou, sabe, a mulher de Ló, ela virou para ele e disse, sabe de uma coisa? Amaldiçoa, né? Amaldiçoa esse Deus e morre. Acaba com isso logo. Sabe, às vezes isso acontece também com a gente. Às vezes pessoas ao nosso redor vai tentar, o diabo vai usar pessoas para nos trazer esse tipo de compreensão. Mas eu quero dizer a você, não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja passando. Eu falei a mulher de Jó, não, falei a mulher de Ló, foi. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja passando nesses dias, continue acreditando, continue confiando. Sim, o seu futuro está certo em Deus. Os discípulos sabiam, Deus disse que eles iam atravessar, eles desconfiaram por causa da tempestade. Eu queria só que você entendesse que não tem nada de estranho acontecendo com você. Não tem nada de estranho acontecendo com você, tá certo? É isso que eu quero que você compreenda. Tá tudo certo, tudo dentro dos planos de Deus. Tá tudo dentro dos planos de Deus, porque sim, tava, a tempestade se levantou no meio do processo, no meio da travessia, mas calma, tenha calma, tá tudo dentro dos planos de Deus, e quando Deus acorda, é exatamente isso que ele fala para os seus discípulos. Foi exatamente isso que ele disse. Não é porque vocês não têm ainda a fé, tipo, vocês não têm razão para estar assim, porque eu falei que vocês iriam atravessar. É basicamente isso, é sobre isso. Sabe, você é um cristão, se prepare, você vai realmente lidar com muitas tempestades. Como eu falei para você, você está prestes a romper, você está prestes a romper cadeias, você está prestes a quebrar maldições dos seus antepassados, você está prestes a entrar numa nova fase de libertação na sua vida, na sua família, sabe? Haverá uma grande influência, haverá fartura na sua casa. Você que nesses dias tem investido em alguma coisa, mas que tem quebrado, não tem dado certo, e você vê seu dinheiro descer pelo ralo, ou seus sonhos, ou parece a expectativa é tão pequena. Por favor, não pare. Por favor, não pare. Por favor, não pare. Não pare. Não pare. Continue perseverando. Não pare. Continue. Se Deus colocou um sonho no seu coração, não abra mão dele. Não importa o quanto custe para você. Não importa o quanto isso vai custar para você. Não importa, às vezes, sim, vai custar tudo. Sim, que fale o velho Abraão. Deus, o sonho dele era um filho. Que forte isso. Sabe por quê? Tem algumas coisas que acontecerão em camadas na minha vida e na tua vida. Tem algumas coisas que serão realmente difíceis de acontecer para você, Ritinha. Eu não sei se você lembra, o velho Abraão, ele tinha um problema, ele não podia gerar, sim, ok? E veja bem, ele precisou perseverar, ele precisou, custou tudo. Mas ele continuou perseverando, ele não desistiu do sonho. Lembra de Isaac? Era como uma maldição. Aconteceu com Isaac também. Isaac também precisou orar durante muito tempo, e aquilo foi quebrando. Você entende, Ritinha, por que é tão difícil para você? Porque pesa tanto para você. Você entende, Clarice? Porque algumas coisas para você são tão pesadas, são tão difíceis, porque parece às vezes que a vida de todo mundo é normal, mas a sua é estranha. Então eu quero que você compreenda o que Deus quer que você entenda neste dia. Não desista, não desista, não desista do seu sonho, não desista de continuar caminhando, não desista do sonho que Deus te deu, tá bom? Não desista da visão, só persevere, sabe? Um outro problema da tempestade é que uma tempestade nunca é igual à outra. Pense nisso. Ritinha, você já enfrentou muitas tempestades, eu te conheço um pouco, mas Ritinha, você sabe que uma tempestade nunca é igual à outra. Elas têm potencial completamente diferente. Agora, é, e por isso nos provoca receio, porque você não sabe quais instrumentos, pastor Fábio, você vai precisar usar.
Entende isso? Você não tem noção, você não sabe. Toda vez que você entra na tempestade, você tem dúvida se você vai ter aparato bastante, se você terá estrutura para enfrentar ela. Na maioria das vezes, a gente tem a sensação que nós não teremos. Sim, você já passou por essa experiência de pensar, ok, o que vai ser desse diagnóstico? Hã? O que será desse diagnóstico? Que os médicos estão colocando coisa na minha cabeça. Eles falaram coisas que me deixaram realmente de cabelo em pé. Eu realmente agora eu estou com dúvida. É possível que você nesse momento esteja com medo. É possível que você esteja com medo. Talvez nesses dias tenha alguma coisa em você, algum diagnóstico, alguma coisa em você esteja estranha, alguma coisa foi afetado e você não tem e você não tem estrutura, você não sabe para onde ir, você não sabe se vai ter os medicamentos certos, você não sabe se terá os instrumentos certos, você não sabe. É muito complicado isso, entende? Por isso que é uma tempestade. Porque você não consegue controlar o resultado dela. A tempestade, uma coisa que eu percebo, a tempestade não tem compromisso com pessoas, não importa de se você é rico, se você é pobre, ou se, como aqueles discípulos, se você tem experiência com o mar. Aquele discípulo que tinha algum motivo para estarem Joyce, assustados, eles eram pescadores. Sim, 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 pastor Fábio. Eles eram pescadores. Eles eram pescadores. É muito estranho aquilo, mas era uma tempestade diferente. E a tempestade afeta todas as pessoas. Não importa o quanto experiente você seja. Um dia, quando a tempestade chegar, você vai ficar com medo, você vai ficar com receio. É possível, sim. É a coisa mais normal possível. Sabe, a tempestade nos dá a sensação de que Deus não está ali. Essa é a pior coisa. Entenda, eu quero que vocês foquem nesse ponto. A tempestade nos dá a sensação, a pior sensação da tempestade é porque você não passa por uma tempestade como se você estivesse num culto de domingo ouvindo aquela palavra maravilhosa. Hã? Que você sente aquela presença. Você sente a presença de Deus no meio da tempestade? Não, não. Você não sente a presença de Deus no meio da tempestade. Não é assim que funciona. A tempestade dá a impressão de que Deus não está no meio dela. Por quê? Porque nós não sentimos, os nossos aparelhos, eles perdem a capacidade de sentir, de perceber tudo que está nos acontecendo. Entende? Então, a tempestade, ela tem esse poder de nos fazer acreditar de que Deus não está te vendo, de que Deus não está percebendo, de que Deus não está nem aí para você. Muitas das vezes, é isso que o inimigo vai usar contra você, vai dizer, tá vendo você aí sozinho? Você vai morrer no meio dessas ondas. Ela assim, Deus não está ligando para você, Deus não está vendo você. Quem já passou por isso, quem já sentiu essa sensação. Eu lembro que no começo da minha fé, toda tempestade que eu passava, eu dizia, nossa, onde está Deus? Porque eu não sentia Deus como eu sentia no culto. E sabe que eu descobri que, sim, é razoável, você está certo, você não vai sentir Deus na maioria das tempestades. Eventualmente, sim, mas essa não é a ordem. Mas sabe por que a fé existe? Para que no dia da tempestade você continue acreditando e lembrando do que ele falou, que ele estaria sempre com você, porque ele disse que no mundo você ia ter aflição, mas você deveria permanecer animado, porque sim, ele estava com você, eu estou com você todos os dias, Deus está com você todos os dias, mas muito mais agora que você está passando por essa tempestade, ele está com você agora, nesse momento, Clarice, Deus está com você, Deus vê você, ele percebe você, ele vê você, isso é incrível, eu amo isso, sabe por quê? Porque ele disse que é verdade, ele disse que é verdade, então quando você estiver passando por uma tempestade que não sentir Deus, você diga, eu não preciso, eu sei que o Senhor está, e simplesmente declare, eu sei que o Senhor está, porque a gente adora conforto, sim. Quem gosta de conforto, né, Richie? A gente falou um pouquinho sobre isso ontem. Adoramos conforto. Nós queremos que todas as coisas estejam bem. Mas sabe uma das coisas que eu acho incrível? Deus adora problema. Eu não sei porque ele gosta tanto de problema. Então, se você tiver tudo bem na sua casa e você chamar ele para comer um pão, provavelmente ele não vai. Talvez ele seja um pouco ocupado para comer esse pão. Mas se ele vê você no meio de uma tempestade, é engraçado, ele aparece. Ele adora problema. A gente é o inverso de Deus. Deus não gosta. Você não gosta de problema e Deus ama problema. Então, você quer saber onde Deus está? Deus está no meio dos problemas. Sim, Suzana, Deus está no meio dos problemas. É incrível isso. Ele está no meio dos problemas. Ele adora problema. Não sei porque ele gosta tanto. Eu sei sim, eu sei. Ele é a Porque solução. ele é a solução para os problemas e ele sabe disso, ele tem consciência. Então, ele não tem problema com os teus problemas. Ele não tem problema com os teus problemas. Até quando a gente erra, até quando a gente faz uma coisa errada e que desorganiza tudo, a gente sai da rota,
sabe? A gente tem a impressão, nossa, Deus realmente me abandonou dessa vez, porque eu pequei com o mesmo pecado de Saul, né? E aí é, ferrou-se, não tem mais jeito. E aí eu vejo Deus indo e organizando todas as coisas para você. Depois ele vai tratar do assunto, né? Ele trata do assunto com a gente, mas antes ele te levanta, te coloca de pé, te coloca uma roupa e vamos lá, filho pródigo, vamos resolver os problemas aqui, vamos resolver. Então Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu amo isso. Eu amo isso porque será que Deus não reage nas nossas tempestades? A resposta está lá no livro. Ritinha, por que Deus não reage à sua tempestade? Por que é, Joyce, que Deus não reage à sua tempestade? Ruth, pastora Ruth, por que o Deus não reage? Angelina, por que Deus não reage? Jaque, por que Deus não reage? Suzana, por que Deus não reage à nossa tempestade? Interessante isso. Por que será? Por que será? Você tem algum palpite? Veja bem, Quer pense ver nossas comigo. atitudes. Pois é, você já viu que às vezes você tem mãe aqui, não tem? Deve ter mãe, com certeza, tem várias mães aqui, mas tem coisas que seu filho reage a algumas coisas que você diz, fica assim olhando, diz, não vou fazer nada, não vou fazer nada. Por que eu não vou fazer nada? Porque eu vou ensinar esse menino uma lição. Tipo, tem coisas que seu filho fica assustado e não te assusta. Você conhece várias coisas que assustam seu filho, mas não te assusta, sim? Sim. Por quê? Porque você é senhora dessas coisas. Porque você é senhor dessas coisas. Porque você tem o controle delas. Porque você sabe que uma barata. Não posso usar barata porque aqui as mulheres. A barata para mulher é igual um leão. Então eu preciso usar uma outra coisa. Então, tipo, a escuridão para você não é nada, porque você conhece essa escuridão quando você apaga a luz em casa, mas para o seu filho isso pode ser um problema, não é verdade isso? Então, você não se incomoda com ela, então você não reage desesperadamente quando o seu filho grita no meio da escuridão, sim? É doideira isso, mas eu acho incrível isso, porque a despeito de Deus não reagir às nossas tempestades, ele reage a você, ao seu chamado, porque Jesus, a tempestade estava levando ele de um lado para o outro, ele estava literalmente, os discípulos estavam desesperados, ele dormia ali com o travesseiro, né? Estava tirando uma soneca. A tempestade, o barulho da tempestade não acordou Jesus, mas a voz de seus discípulos acordou Jesus. Olha que interessante isso. Sabe, a tempestade não acorda Jesus porque ele é senhor da tempestade, do que está ali acontecendo. Todavia, quando você clama, quando você ora, quando ele ouve a sua voz, ele se levanta e ele faz alguma coisa por você. O amor de Deus faz com que ele não reaja à tempestade, mas faz com que ele reaja a você. Você entende isso aqui? Você entende? Ele reage a você, ele reage à sua voz. Ele reage, Deus, ele conhece a tua voz. Se você, nesse momento, olha que interessante isso, você sabe aquela oração que você faz balbuciando, que você não fala nada, você só chora? Aquela oração que você não fala nada é o suficiente para Deus levantar do seu trono e vir atrás de você, e vir consolar você. Quem nunca obteve resposta desses murmúrio que você fez? Você não falou nada, mas um dia você viu Deus respondendo esse murmúrio seu. Isso não é incrível que Deus consegue captar você, o seu choro, a sua dor, a sua voz, não aquela voz que você fala, mas a voz da alma. Não é maravilhoso isso? Isso não te dá segurança de que Ele está, de que ele te vê, de que ele te percebe, de que ele está cuidando, de que ele está arrumando as coisas para você. Eu sei, eu já estou encerrando, mas eu sei que nesses dias tem pessoas que estão com as coisas completamente muito desarrumadas e você tem a sensação de que muitas coisas têm se perdido. Eu quero dizer para você, Deus vai arrumar tudo para você. Deus vai arrumar todas as coisas. Deus vai arrumar todas as coisas. Deus vai arrumar tudo para você. E quando eu digo que ele vai arrumar tudo para você, eu estou dizendo que ele vai providenciar recursos. Eu estou dizendo que ele vai arrumar o seu coração, que ele vai consertar as coisas aí dentro. Eu estou dizendo que ele preparará alguém especial para você. Eu estou dizendo que ele vai preparar os lugares que ele tem para você. Eu estou dizendo que ele tem preparado lugares, situações que agradam você, situações que te traz paz e que traz alegria, situações e que te coloca em lugar de honra. Sim, Deus tem isso para você, uma bela coroa no lugar de cinzas.
É isso que Deus tem para você. É bom que você entenda isso. É bom que você ande por isso, porque você deve andar pela esperança. Sabe? É muito importante. E, por último, o que a tempestade me provoca, uma das coisas que ela mais nos provoca é a ideia de que nós não estamos no controle. Sair do controle é muito complicado, sim, queridos. Eu sei, eu estou falando só para mim nesse momento. Sair do controle é terrível. Oh, meu Deus. Senhor, mas eu não sei como vai ser amanhã. Senhor, você me mandou esperar, mas eu tenho contas para pagar, eu tenho roupa para comprar, eu tenho um carro para manter, eu tenho um filho. Senhor, será que você não percebe que eu tenho tantas demandas? Você não percebeu que eu tenho tanta coisa? Você não percebeu que muita gente depende de mim? Hã? Quem nunca? Hã? Ah, mas aí Deus disse para você: espere, eu vou resolver tudo. Simplesmente espere, espere, espere. Mas como assim? Mas quem vai trabalhar enquanto eu estou esperando, né? Interessante isso. O nosso cérebro, a nossa mente não foi criada para viver esse tipo de situação. O espírito sim, mas a carne não. A carne tem que ir lá e fazer e resolver. Ah, Senhor, sabe aquela pessoa me feriu, eu posso ir lá e cortar a orelha dela? Aí Deus diz: não, deixa que eu faço justiça por você. Você diz: não, você não sabe fazer como convém. Não, você compreende isso? Então, esperar em Deus é uma situação muito complicada. Esperar em Deus quando uma tempestade está batendo no seu barco é bem difícil e Deus sabe disso, viu? É importante que você entenda que Deus sabe que é difícil para você. Quando Deus diz, vocês ainda não têm fé, ele não estava, na verdade, surpreso com aquilo. Ele estava, na verdade, querendo dar uma lição para os discípulos. Ele estava querendo informar para os discípulos que ele conhecia o coração deles e que eles deveriam aprender a ter uma postura diferente, porque depois de algumas tempestades você precisa ter um pouquinho mais de maturidade. Deixa eu contar um negócio para vocês. Tem algumas tempestades que estão na minha vida que quando eu as descobri, eu tive a sensação que eu iria morrer naqueles dias. Eu queria morrer. E pasme, depois de alguns anos, elas ainda continuam aqui e elas não me assustam tanto mais. Você também é assim? Tem alguma tempestade que você tem enfrentado que nos dias que você descobriu foi difícil, mas agora, quem sabe uma mudança de país, quem sabe uma situação, um diagnóstico que você tem lidado com ele, que aparentemente dizia que ia matar você, que você ia morrer, mas paz, você está vivo até hoje. E você não tem mais medo? De vez em quando você sente uma brisazinha, um sopro, mas sabe, tem tempestade que tem uma hora que vira um lugar para você surfar. E Deus, quando Ele quer, eu acho maravilhoso, porque toda vez que Deus quiser dar maturidade para alguém, ensinar alguém a ter maturidade, Ele vai fazer o quê? Ele vai colocar tempestades. Ou melhor, Ele vai permitir as tempestades. Ele vai permitir as tempestades. A tempestade treina para você para maiores desafios. Um comandante de um navio não começou navegando com um navio, com um cruzeiro, ele começou certamente com um barquinho. E aí ele foi aprimorando até que ele pôde controlar um navio com milhares de pessoas. Você sabe que Deus também faz assim conosco? Toda vez que Deus quer usar alguém, ele vai permitir tempestades acontecerem na sua vida, situações que vão tirar você, pastor Adriana, do sério, e que vai te deixar de cabelo em pé. Eu já perdi cabelo, vou dizer um negócio para vocês, eu já perdi cabelo, eu já tive caruara na cara, sabe? Já tive feridas, eu já tremi igual o maluco, eu já eu já chorei dias, queridos, eu já fiz muita coisa estranha no meio de uma tempestade. E você fica me olhando com essa carinha aí, é possível que seus cabelos estejam caindo um pouco mais ralos nesses dias por causa das tempestades. É possível que você esteja com alguma dor no seu corpo por causa da tempestade que você esteja enfrentando. Mas sabe de uma coisa? E eu dizia para Deus: Deus, se continuar assim no final da minha vida, eu não vou ter cabelo, eu não vou ter cara, eu não vou ter nada, porque essas tempestades têm acabado comigo. Eu tenho a sensação que eu vou morrer. Eu estou sempre morrendo. Eu amo isso. O apóstolo Paulo, ele disse, falando sobre uma tempestade que ele enfrentou, ele disse que a tempestade foi tão tamanha, Ritinha, que ele desesperou da própria vida. Quero dizer, ele disse:
minha vida acabou. Ele teve essa sensação. E o resumo, ele concluiu que aquela tempestade aconteceu para que a esperança dele tivesse em Deus e não naquilo que ele poderia fazer. Preste atenção numa coisa: tem muita coisa que Deus vai fazer acontecer na sua vida que não fará sentido, mas é o próprio Deus. É o próprio Deus. É o próprio Deus dizendo: ei, eu sei, eu conheço você e você é uma mulher barril dobrado. A circunstância obrigou você a ir à luta e matar o leão, mas agora você vai ter que confiar que quem vai matar seus leões sou eu. Ô, gente, meu Deus! Você vai ter que acreditar e confiar, pastor Elias, que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Enquanto você está esperando, você deve desfrutar do momento e não se torturar. Você deve simplesmente encontrar uma forma de lidar com as suas emoções. Sabe por quê? Porque Deus não muda a rota por causa das tempestades que você vai enfrentar. Ou você aprende a lidar com tempestades, ou você aprende a lidar com tempestade. Porque chega uma hora que elas fazem parte, sim, da minha vida e da tua vida. Você quer ser capitão de um grande navio, de um cruzeiro? Se prepare. Você vai ter que enfrentar barquinhos que vão te colocar em situações de perigo. Porque quando Deus te colocar sobre o navio, você vai ter a segurança para controlar aquela embarcação e não vai virá-la com todos os seus tripulantes. O que eu estou falando para você é que as suas tempestades é resposta para milhares e centenas de pessoas. Deus diz na sua palavra por meio do apóstolo, na mesma medida que você é afligido, você também é consolado, para que você possa consolar outras pessoas. Você não sabe, mas o que você está passando nesses dias é consolo, Ritinha, para muita gente. O que você está enfrentando nesses dias é Deus vai consolar pessoas. Deus vai consolar milhares, centenas de pessoas vão olhar para você e vão dizer: oh, sabe, Joyce passou por isso e Deus deu vitória para ela. Rita passou por isso, Deus deu vitória. Fábio passou por isso, Deus deu vitória. Suzana passou por isso, Deus deu vitória. Ei, Adriana enfrentou leões ferozes e sobreviveu e está aqui contando história. Não vai ser diferente na sua vida, pastora Ruth, pastor Elias, não vai ser diferente. Deus vai dar vitória. Amém. Ah, meu Deus, a tempestade tira os nossos medos, nos ensina a controlar a nossa vida, o que chamamos de experiência, é isso? Experiência para contar. A tempestade, por último, e aqui realmente eu encerro, vai sempre preceder uma grande vitória. A Amém. tempestade que você está enfrentando nesses dias, depois de você vencê-las, vai te levar para o próximo nível. A tempestade que você está enfrentando nesses dias sinaliza que esses demônios, esses espíritos malignos que se levantaram, eles estão prestes a perder o território na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua vida sentimental, na tua vida espiritual, no teu ministério, quando chegar o tempo de Deus, quando você quebrar essas correntes, quando essa tempestade acabar, haverá uma abundância, haverão testemunhos, haverão sorrisos, haverão portas abertas, as coisas vão entrar no eixo, aquele parente teu que te prostituía não se prostituirá mais, o adultério não mais existirá no meio dos teus, a maledicência sairá da tua família, aquele bandido virou um pastor, passou a amar a Deus, ou aquele que matava não mata mais, o que roubava não rouba mais, a miséria vai sair da tua
casa depois dessa tempestade. Por quê? Porque a tempestade revela que você está prestes a entrar no nível de tomar posse daquilo que o diabo um dia dominou sobre a tua vida, sobre a tua descendência. É isso, é isso, é isso, é sobre isso. Ficar firme, porque quando ela terminar, a maldição terá ido embora. A maldição foi embora, os casamentos vão dar certo, os traidores converterão os seus corações, os beberrões vão viver embriagados do Espírito. Portanto, não desista, portanto, não se desespere, portanto, não pare de sonhar. Simplesmente, ali Jesus ensina uma grande lição aos discípulos, porque Jesus se levanta no meio da tempestade e diz: por que vocês ainda sois tímidos? Ou seja, e lá ele vai dar uma ordem para que aqueles demônios se aquietem. Jesus estava dizendo: vocês precisam levantar as vossas mãos e dar ordem, porque eu já dei a vocês a autoridade. Ao invés de reclamar e se desesperar, levante mãos santas, abençoe, declare tempestades em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora sim. Feche o teu olho aí onde você está rapidamente. Eu quero orar com você. Jesus estava entendendo. Jesus explicou para o discípulo, mostrando para eles que eles tinham autoridade. Eles admiraram foi o que Jesus fez. Mas a questão toda é: você tem autoridade. Nós temos autoridade. Eu quero orar por você agora. Eu não sei qual é a tempestade que você tem enfrentado na sua vida nesses dias. Você vai abrir a sua boca e vai dizer o nome da tempestade. E você vai dizer: em nome de Jesus, aquieta-te, em nome de Jesus, aquieta-te, desespero de alma, aquieta-te, depressão, aquieta-te, angústia, aquieta-te, medo, aquieta-te, procrastinação, aquieta-te, em nome de Jesus, miséria, aquieta-te, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo que se levanta agora sobre a tua vida, quiete-se em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora, Senhor, visita. Eu dou ordem sobre este casamento. Eu dou ordem sobre este casamento, esse demônio que se levantou neste casamento. Aquieta-te, Satanás. Aquieta-te, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Adultério, eu te repreendo em nome de Jesus. Lascívio, eu te repreendo em nome de Jesus. Demônios da miséria, eu te repreendo em nome de Jesus. Prostituição, eu te repreendo em nome de Jesus. Em nome da negligência dentro de casa, eu te repreendo em nome de Jesus. Pobreza, em nome de Jesus. Doença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Falta de fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe você. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de Deus. Sai daí, não, já que eu vou te pedir para orar por os aniversariantes, né? A Mari, a, a Simone deu uma saída, não sei se ela volta, mas foi bênção, como sempre. Bênção as ministrações de nossas vidas, né? Porque quando Jesus acalmou aquela tempestade, né? Ele cumpriu as escrituras. O salmista, ele, lá no Salmo 107, versículo 23 ao 30, ele descreve que o Senhor é aquele que controla o vento e as ondas. Ele faz cessar a tormenta e acalma a violência das águas. Ele livra das dificuldades aqueles que o clamam na angústia.
levando o seu porto desejado. Por isso, não devemos temer, né, diante das adversidades, que isso sacodem nosso barco, porque Jesus ele está ali para acalmar a tempestade, toda e qualquer tempestade, né? Jesus nos fez uma promessa que que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20, né? Nunca podemos deixar que o medo nos faça esquecer que Jesus acalma a tempestade, né? Seja ela qual for nas nossas vidas, ele acalma, sim. Ele tem poder para isso, não? Então, podemos repetir as palavras do rei Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Olha eu não aqui. temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo, com vocês, todos os dias. Amém? Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Obrigada, missionário Jai, profeta, boca de Deus aqui na terra.